Olá pessoal, eu sou o Ednilson, coordenador de tecnologia da UP Services, e hoje eu venho apresentar um dos nossos casos de uso das nossas soluções, tá? É um case feito para uma das maiores redes de varejo do Brasil, né? Um dos nossos grandes clientes aí, e eles enfrentavam desafios para identificar rapidamente a causa raiz de indisponibilidades em alguns dos seus processos críticos de negócio. Então, um dos desafios, né, desse cliente é que o não monitoramento, a não estruturação, né, correta do processo de negócio dele causava diversos problemas, né? Então, a nossa solução aqui para esse desafio, né, olhando para a falta de mapeamento, baixa visibilidade, resolução lenta e custos elevados do cliente era o seguinte: por ele não ter um mapeamento, né, ideal dessas operações, desse processo crítico de negócio, né, havia ausência da estruturação, né, dos processos. Então, diversas equipes de TI, né, e silos descentralizados ali, cada um cuidando de um pedaço das suas estruturas e das suas partes das aplicações, né, e não se conversando corretamente. Então, quando ocorria algum problema na operação, né, desse processo de negócio, havia dificuldade, né, tinha dificuldade em visualizar os ativos de TI que sustentavam, os processos de negócio, enfim, as regras muitas vezes de negócio, que ficavam soltas, não conversando entre si, então não haver essa estruturação não fazia com que o cliente, né, soubesse rapidamente, identificasse rapidamente qual era a causa raiz quando ele tinha problemas, né, nesse processo de negócio. Ocasionava um tempo elevado para identificar e resolver problemas, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre MTTR, né, o tempo médio para resolução de incidentes, de problemas quando ele acontece, né? Um dos nossos objetivos sempre é reduzir esse tempo, porque problemas sempre vão acontecer, né? Dentro das nossas operações, dentro das nossas estruturas, e a gente trabalha para identificar a causa raiz e para tentar reduzir sempre esse tempo, né? De indisponibilidade, consequentemente, o tempo que a gente leva também para resolver esse incidente, né? E tudo isso está ligado também a custos, né? Então, quanto mais tempo eu tenho um incidente ocorrendo, né? No caso desse cliente ainda aqui, varejo, né? Vendas diretamente, quanto mais tempo ele tinha de problema ocorrendo ou de tempo para resolver esse problema, diretamente estava ligado a custo, né? Uma venda que ele deixava de fazer, ou processos ali que sustentavam a venda que estavam com problema, não estavam aparecendo, e aí impactava diretamente no, o impacto, né, de custo, o impacto era financeiro. Outro impacto, não só diretamente lá na ponta do negócio, era as equipes, né, de resolução envolvidas. A gente pode falar um pouquinho de war rooms também, né? Então, quando eu não tenho tudo isso estruturado, quando eu não tenho causa raiz, eu vou ter que envolver diversas equipes de infraestrutura, de aplicação, de banco de dados, né? De tudo que pode vir a fazer parte daquele meu processo de negócio para resolver o problema. Então, eu vou ter que checar ativos de TI, eu vou ter que checar rede, eu vou ter que checar links, eu vou ter que ver se o problema não é no banco, não é na aplicação propriamente dito, e aí eu tenho que colocar todo mundo numa sala, e isso, né, leva mais tempo para resolver e vai me custar muito mais, né, indiretamente. Então, basicamente, esse era o grande desafio, né? Ficam os itens aí na tela, mas basicamente esse era o desafio que a gente veio resolver com essa solução de monitoramento inteligente, né, de causa raiz. Então, para que a gente consiga, né, vencer esse desafio, é fundamental que a gente tenha sempre duas premissas, né, e envolva a principal área, né, do nosso cliente, do nosso negócio, né, que é a governança de TI. Então, o papel da governança de TI dentro desse processo e para que a gente consiga vencer o desafio é justamente apoiar a estruturação das áreas, né? Se a gente não tiver uma abordagem estruturada, né, as equipes de resolução, né, as áreas, quando eu falo, eu estou falando de banco de dados, estou falando de redes, sustentação, aplicação, né, desenvolvimento, a operação ali, o dia a dia, né, um NOC, um monitoramento. Todas as equipes, elas vão estar sempre resolvendo sintomas, né? Quando eu não mapeio e eu não identifico de fato a minha causa raiz, eu vou estar sempre tratando sintomas, né? E aí eu vou ter minhas falhas, né? Meus problemas, como eu falei, eles sempre vão acontecer, principalmente em ambientes sustentados por TI, e quando o meu negócio ele é sustentado por TI, né, eu tenho um impacto maior ainda. Eu tenho os incidentes sempre recorrentes, estou sempre resolvendo os sintomas, né, desse problema, mas não sei a causa raiz e não resolvo de vez o meu problema.
E quem consegue estruturar, quem consegue apoiar isso aí é a governança de TI. Tá? Então, ela é fundamental para identificar a causa raiz. Ela que vai apoiar, né, as áreas, né, vai fazer todo mundo se conversar, entender e fazer as suas padronizações para que a gente chegue num sucesso. Porque no momento que eu vou mapear uma causa raiz, eu vou misturar um monte de coisas diferentes, né? Eu vou misturar áreas diferentes, linguagens diferentes, formas de monitorar, formas de coletar informações e olhar para o negócio. O DBA olha para o negócio de um jeito diferente que o gestor de ativos ou o cara lá da sustentação da rede olha, então cada um vai olhar de um jeito. Então é uma união de diferentes informações que a governança de TI vai padronizar e apoiar aí que a gente consiga, para que a gente consiga, de fato, seguir num processo, né, num monitoramento inteligente, falando, obviamente, aqui do caso de uso, para que a gente identifique a causa raiz. A causa raiz, de forma conceitual falando, ela é um processo, né? Ela é um conceito, ela é um processo sistemático para descobrir a origem das falhas, né? E dos incidentes recorrentes, obviamente. Então, é através da causa raiz que eu consigo atacar, né, a verdadeira origem dos problemas, né? E não ficar apenas apagando incêndio, né? Como a gente fala muito na TI, e tratando só os efeitos de um problema, né? E não, de fato, resolvendo ele como um todo. Então, a solução implementada, nesse caso de uso para esse cliente, né? Foi a monitoração inteligente, tá? A gente já tinha boa parte do ambiente do cliente monitorado, né? Diversas áreas, como eu já venho falando. E aí identificamos a estrutura, né? A real necessidade do cliente. Dado um processo de negócio que influenciava diretamente na operação do cliente, na operação de vendas, né? Uma das formas de operação de venda do cliente, haviam problemas, ocorriam problemas durante essas operações e as áreas, né? Os componentes dessa operação eles estavam soltos. Né? Então, a solução implementada, a primeira coisa foi um mapeamento, né? Diretamente ligado à governança de TI. Então, é baseado em entrevistas com todas as áreas. Tem que ser feito um entendimento de tudo que compõe a operação. E muitas vezes, quando a gente fala em operação, a gente está falando em conceitos não diretamente ligados a alguma tecnologia. E muitas vezes ambiente mistos, ambiente híbridos, né? De cloud, não cloud, ambientes um pouco mais legados, né? Logs, ou enfim, uma métrica que está lá escondida dentro de um banco de dados que só o DBA sabe que quando dá um problema numa tela é ele que vai lá resolver, indo lá e rodando uma query, vendo uma informação no banco para entender. Então a solução começa tendo que conversar com todo mundo, mapeando todos os componentes de um processo de negócio, não é nem os componentes de uma aplicação, porque a aplicação ela já vai ser uma das partes, né, desse processo de negócio. Então a primeira coisa não basta ter uma simples monitoração dos ambientes. Eu monitoro os meus servidores que fazem parte desse processo, os meus bancos e as minhas aplicações. Talvez na hora que dê problema, vai alarmar, vai ficar vermelho lá e eu não sei, porque tá tudo solto, né? Eu não sei exatamente qual parte, qual informação dentro daquele servidor, daquele banco, dentro daquela aplicação, ela de fato me representa um problema neste processo de negócio. Tá? Então é um trabalho que a gente precisa conversar, entrevistar, entender como que os responsáveis, né, por cada área identificam e resolvem esse problema para que a gente faça uma monitoração mais inteligente, tá? Tô pegando de baixo para cima a pirâmide aqui porque ela acaba sendo estruturada assim, a solução acaba sendo estruturada assim. Eu começo com a monitoração inteligente de servidores, bancos, aplicações, ativos, toda a parte de sustentação, né, que envolvem, né, que fazem parte daquele processo de negócio. A partir daí eu preciso criar catálogos de serviço. Né? Catálogo de serviço já seria uma estrutura onde eu vou agrupar, né, as informações para que eu comece a ter um rastreio, né, de onde está me causando problema. Porque muitas vezes falando de estruturas, servidores, bancos, aplicações, muitas vezes eu vou ter redundâncias, eu vou ter resiliências, eu vou ter ambientes mistos, como eu comentei, on-premises, cloud, multi-cloud, muitas vezes, e tudo isso tem uma resiliência, né? Tem a sua sustentação, né? Então eu preciso entender como isso funciona, entender quando ocorre um problema, onde ele vai aparecer, se ele vai aparecer em mais de um lugar. Se, por exemplo, né, quando eu tenho redundâncias, clusters, né, de informação,
ou até mesmo informações distribuídas, eu preciso entender como que o ambiente se comporta, se um lado falha, se um caminho falha, eu vou por outro caminho. Quando eu tenho só metade dos caminhos para fazer um processo funcionar, uma monitoração funcionar, por onde que eu vou? Então, a organização disso ela é baseada em catálogos de serviço, né? Eles começam a me mostrar a causa raiz. E aí depois eu vou para a parte de mapeamento de processos, né? Acabei falando um pouquinho nos outros dois assuntos ali, mas é entender como as coisas se conversam entre si. Como que a parte da aplicação conversa com outra parte da aplicação, né? Um caso de uso, né? Quando um cliente, falando de um processo de venda, por exemplo, desse caso, quando um cliente está lá executando uma compra, a operação que ele vai fazer, ele vai passar um cartão e a partir dali o que acontece? Que aplicação que roda, para onde que vai, está na nuvem, está dentro de casa, é um servidor, são vários servidores, né? O que está envolvido na hora que aquele processo vai acontecer. O processo pode ser digitar a senha lá num pinpad, numa maquininha de cartão, e aí a partir dali o que acontece? Então esse é um dos processos, né? O processo operacional. E a partir dali a gente vai ter várias interdependências. Então tem que mapear, tem que documentar tudo isso para que isso, né, norteie a organização dos catálogos e até mesmo me diga se eu preciso de mais monitorações inteligentes para compor aquilo ali, né? Então a solução propriamente dita é isso, não é uma tecnologia específica, não vai ter um programa, uma tecnologia que eu vou instalar e está resolvido o monitoramento de causa raiz de um cliente, né? Então eu preciso implementar uma solução que ela mapeia, ela conversa, ela organiza, ela documenta e a partir daí ela me identifica para mim a causa raiz. Um dos nossos resultados aqui, eu trago um dashboard aqui na tela, né? Que é um dos entregáveis, né? A partir do momento que a gente fez todo o mapeamento, construiu catálogos, documentou processos, a gente começa a dar visão, né, para o cliente de forma macro, né? De forma que ele consiga fazer a gestão, tá? Então, uma das aplicações desse caso de uso é para que a gestão, né? E aqui até a gente está falando de uma sustentação baseada em TI, porque esse processo de negócio, né, desse cliente, ele acaba sendo sustentado por TI, e eu consigo dar a visão central, né? A visão de gestão de tudo que está envolvido, ou seja, um dashboard, né, de causa raiz, vamos chamar assim. Então, nesse contexto aqui, a gente tem um processo principal, né, chamado de TI central aqui, né, exemplificando, e a gente tem duas pontas aqui, uma referente a um processo de negócio pagamento, né, como um todo, ou seja, é a função de pagamento, né, desse, desse ambiente, né, desse contexto ali de varejo, precisa saber se está ok ou não as funções de pagamento, tudo que sustenta, enfim, para garantir que na experiência do cliente lá, do usuário, quando ele vai até uma das lojas, por exemplo, ou online, se ele vai conseguir realizar um pagamento ou não. A gente elencou dos itens ali, que é o cartão da loja. Separei uma outra tela aqui para a gente ver também. E aí isso aqui vai indicar uma causa raiz, né? Não é um monitoramento simples, porque como que eu vou dizer um alarme no cartão da loja? Isso é um conceito, né? Vai ter muitas estruturas envolvidas por baixo disso aí, mas quando nesse dashboard aqui o gestor vê que está não ok, né, está um vermelho, ele está, como a gente está acostumado dentro da TI, e ele vai saber que ele tem um problema, né? Ou seja, pagamentos, a função de pagamento lá usando o cartão da loja, ela está comprometida de alguma forma, tá? Assim como a gente elencou outras ali, Pix ou enfim, outras formas. Lá do lado das lojas, lá, né, a outra perna ali do dashboard, a mesma coisa. A gente elencou algumas estruturas da loja, porque são outras interdependências, né? Então, quando eu estou dentro de uma loja, a gente está falando de varejo aqui, esse caso de uso, eu estou dentro de uma loja e eu vou utilizar diversos serviços, né, daquele ecossistema. E sustentados por TI, eu tenho que saber se está tudo saudável, né? Ou não. Wi-Fi, rede, né? A própria loja, a navegação da loja na internet, né? Para que ela possa realizar seus serviços, as suas operações, os seus pagamentos, né? O PDV ali, que seria um gancho para venda propriamente dito, né? Os pontos de venda propriamente dito, que é onde vai bater a experiência do usuário, né? Na hora de comprar, a gente quer passar no caixa e quer que funcione, né? A gente não quer parar, né? E talvez para a loja seja o pior cenário ali é na hora de processar um pagamento, trancar, ter um problema, e vai acionar a TI, talvez a TI não saiba a causa, né?
E aí começa a fila, começam os problemas, enfim, aí mexe totalmente na operação, né? Aí tem outros exemplos ali, balança, self-checkout, enfim, todas outras estruturas também sustentadas por TI, mapeadas e direcionadas, né, através de catálogos, mapeamento de documentação de processos e tal, indicando causa raiz. Então, seria uma dessas formas de verificar e visualizar, né, num dashboard ali em tempo real, problemas apontando para a causa raiz já, né. Trazendo uma visão um pouquinho mais detalhada, né, do dashboard anterior ali, no qual eu tinha função de pagamento e cartão da loja. Aqui é uma visão drill down, uma visão um pouco mais detalhada da função cartão da loja. Então a gente já tem aqui alguns status, né, de monitoramento inteligente em cima de catálogos, né, em cima de causa raiz. Então eu já tenho aqui um pouco mais de informação técnica, né? Assim como eu tinha lá um único alarme, um único painel me mostrando que eu tinha que eu teria um possível problema na função de pagamento cartão da loja. Aqui eu tenho um pouco mais detalhado, né? A ideia é que a partir do momento que a gente tenha um dashboard de gestão, né? Um dashboard de visualização de causa raiz, ele me leve para informações mais detalhadas, né? Afinal de contas, eu fiz todo o mapeamento, toda a estruturação. Então, no momento que eu tenho um problema, um alarme num processo meu de negócio, eu, né, quero saber quem que é a causa raiz. Então, esse dashboard aqui, ele nos auxiliaria nessa visualização. Então, a gente já começa a ter alguns componentes específicos, né? E monitorados de forma estruturadas, inteligente, em cima da função do cartão da loja, nesse caso, né? Então, a gente tem lá uma das pontas ali, se der para ler, o ERP, né? Que um dos sistemas que vai ser consultado, obviamente, né, dentro de um ambiente transacional. A gente está falando aqui de processo de pagamentos usando o cartão da loja, então a gente vai ter consulta no ERP. Aqui a gente tem um gancho também com uma cloud ali, mencionada como Azure, né, que é onde está a sustentação de parte desse ambiente. A gente tem alguns gerenciadores de PDV que ficam de forma centralizada em data centers e também ficam centralizados em lojas, né? Eu tenho o app mobile, né? Porque eu posso fazer compras também pelo app mobile e uma das formas de pagamento é utilizando o cartão da loja. Então eu preciso garantir que esse app mobile ele esteja funcionando, né? Onde eu tenho a gerência desse meu cartão da loja, né? Posso fazer acompanhamentos ali, então ele precisa estar no ar. E nesse caso de uso aqui, por exemplo, os pagamentos são feitos também utilizando, né? O cliente, quando está lá no caixa, ele pode realizar um pagamento utilizando o aplicativo, né? O app mobile ali para realizar o pagamento. Então, também, se ele estiver fora do ar ou tiver com algum problema, vai impactar diretamente na experiência lá do usuário que está no caixa pronto para realizar o pagamento. Então, isso é uma das pernas desse monitoramento inteligente, né? O orquestrador, né? Que na verdade ele vai reunir muitas informações e vai garantir que tudo está funcionando. Inclusive, nesse caso de uso aqui, tem um contexto de que podem ocorrer, se a gente está falando um cenário online aqui, mas também podem ocorrer pagamentos offline, por exemplo, né? Quando a loja perdeu uma conectividade, alguma coisa, mas ainda assim tem como validar suas informações. Então, também tem uma forma aqui que vai garantir que o usuário não vai ter a má experiência de não conseguir realizar o pagamento, né? Ele vai fazer isso de forma offline, então a sustentação disso precisa tá ok também. E de toda a parte online, né, conversação entre data centers e entre lojas e data center também está mapeado ali num painel de rede e de internet. Tem uma parte separada aqui para transacional, né, orquestrador transações ali que vocês podem ver, que são arquivos em processamento, notas fiscais em processamento, né? E aqui pode entrar também, faz parte desse mapeamento também, a gente está falando de varejo, então monitoramento de nota fiscal eletrônica, né? Entender se eu estou conseguindo gerar notas dentro das minhas transações, né? Esses testes, esses monitoramentos de disponibilidade, né? Que são sistemas interdependentes ali, né? Então tenho na parte de orquestrador transações ali essas informações também. E na parte de status dos componentes é que a gente traz a visualização da causa raiz, né? Então a gente tem basicamente todos os serviços ali, app mobile, cartão da loja, gerenciador dos pontos de venda, cloud, ERP, enfim. E ali onde a gente lê catálogo em funcionamento normal, o catálogo dentro da nossa solução, né? Ele representa todo o agrupamento de informações e as suas regras de negócio e resiliência para que traga a causa raiz. Quando eu tenho algum problema
em algum desses catálogos, vamos chamar assim, ele vai trazer para mim quem que é o ofensor, né? E esse ofensor muitas vezes pode ser outro catálogo, outra estrutura, né, já mapeada também, que vai ser um componente de um componente maior, vamos chamar assim, né? É aquela interdependência de sistemas onde um vai fazer parte do outro. Então eu falei um pouquinho de função, cartão da loja, né, para pagamento, mas nós tínhamos uma outra ponta ali na gestão, né, da TI, que era a parte das lojas. E aí na parte das lojas, uma das visões um pouco mais detalhadas é eu saber, dentro da minha TI, né, nesse caso do varejo, eu saber se eu estou com algum problema em alguma loja. Seja uma estrutura mais crítica, menos crítica, mas, por exemplo, se alguma loja minha não está processando pagamento de alguma forma ou está com algum componente que possa vir a comprometer uma operação crítica, um pagamento, por exemplo, eu preciso saber. Então, uma das formas de visualização que a gente entrega nos dashboards é esses status, né, agrupado. Então, nesse caso simples aqui, eu estou trazendo os status das lojas. A gente pode ver que uma delas está com problema, tem um contador de número de problemas. A partir daqui, a gente consegue também ter a visão detalhada. Então, quando eu olho para uma estrutura de uma loja, de uma filial, de uma das pernas do meu negócio, vamos chamar assim, né, é interessante que eu faça o mapeamento primeiro, de todos os meus processos críticos, né, as minhas operações críticas, o que pode causar de fato um problema direto ao meu negócio caso venha parar. E a partir daí a gente volta lá para aquela pirâmide, né? Eu tenho que documentar todo esse processo, entender tudo que envolve, fazer o monitoramento inteligente de todas essas estruturas, entender como o negócio, as regras de negócio e as resiliências da própria TI ali, elas compõem tudo isso para que eu monte os meus catálogos, para que de fato quando eu tenho um alarme na loja 3 aqui, por exemplo, eu tenho um próximo dashboard, uma próxima visão que vai me trazer a causa raiz do que é esse problema, né? Porque quando eu falo em causa raiz, eu vou ter lá problema na loja 3, né? Ela não está realizando pagamentos. E quem que é o ofensor disso, né? Qual parte de todo o meu processo de pagamento dessa loja está comprometida? Quem que é o ofensor, né? Isso que é mapeamento de causa raiz, né? Na prática. Falando um pouquinho dos resultados alcançados, né? Com esse caso de uso, né? De monitoramento de causa raiz, monitoramento inteligente. A gente tem alguns pontos aqui, como redução de MTTR, né? O MTTR é uma métrica muito importante, muito utilizada dentro da TI, principalmente, né? Porque ela representa o tempo médio, né? De resolução de um incidente, né? Então, quando acontece uma falha, eu falo mais uma vez aqui que falhas sempre vão acontecer em todo ambiente de negócio, todo processo de negócios sustentados por TI ou não. E aí eu sempre vou buscar reduzir, né? O tempo para resolver esse problema, né? Falando de varejo aqui, quando ocorre algum problema que indisponibiliza ou até mesmo degrada um dos processos críticos do negócio, eu estou falando diretamente em perda de receita, perda de dinheiro, por exemplo, né? Então, eu sempre vou trabalhar buscando reduzir o tempo de resolução do meu incidente. Então, já entrando um pouquinho, né, nesse resultado alcançado aqui nesse cliente em redução de MTTR, quando acontecia o problema, como eu comentei anteriormente, a gente tinha, né, diversas equipes envolvidas, diversos profissionais, né, enche uma sala lá com todos os engenheiros das áreas, TI, banco, o próprio negócio, alguém de governança, alguém de infra, NOC, vai trazer todo mundo e a partir daí vai pegar um monte de ponta solta para tentar entender e correlacionar na hora de o problema já está acontecendo, né? Aí pressão, diversos outros fatores para resolver o problema. Então, quando eu estruturo, né? Quando eu estruturo para causa raiz, primeiro que talvez já vai me reduzir significativamente o tempo, né, para que eu identifique o problema, porque eu estou olhando para as causas raiz. Talvez eu não precise mais de uma quantidade excessiva de war rooms, de reuniões, né, na hora que acontece o problema para juntar todo mundo, todas as áreas e resolver, e isso é diretamente ligado, né, à eficiência, a custos, né, propriamente dito. Então a gente sempre vai trabalhando para reduzir esse tempo, né? Então um dos resultados alcançados com esse caso de uso aqui
foi a redução do tempo, né, que o cliente demorava para resolver os seus problemas quando aconteciam. E pior, quando acontecer, não saber qual que é a causa do problema, né? Então, não só diminuir o tempo para resolver, porque agora eu sei a causa, mas poder também trabalhar de forma que isso não me ocasione mais um problema, né? Trabalhar em cima já da causa raiz, fazer melhorias, e aí volto para as áreas, né? Melhoria de código, melhoria de aplicação, melhoria de infra, melhoria de resiliência, de disponibilidade, para que isso não me aconteça mais, né? Custos, né, por causa da indisponibilidade. Então, falando de varejo, né, como eu já comentei também, parou lá no caixa na hora de pagar, bom, ali já tá perdendo, né? Deixou de vender por alguma estrutura de uma loja que não está funcionando também, ali já está perdendo diretamente, né? E-commerce é um outro exemplo também, porque hoje em dia o cliente ele vai num site, se ele teve uma experiência de não conseguir comprar alguma coisa, em 2, 3 cliques ele já compra em outra loja, em outro e-commerce que esteja funcionando, né? Então isso está ligado diretamente. Então, medir, né, e poder tirar esse impacto financeiro por causa das falhas, né, a gente tem esse resultado de tirar esse custo, né, por causas de indisponibilidade ou diminuir o que for possível, né. Outro ponto é a visibilidade. Então, quando eu tenho os problemas e está tudo solto, por mais que eu tenha todos esses monitoramentos, não de forma tão inteligente, não estruturada, talvez me ajude, mas ainda assim eu não vou ter a visibilidade real do problema, né? E principalmente dos processos, né? Uma das nossas premissas, né, dentro das nossas soluções propostas aqui na OP Service é sempre olhar para o negócio, seja ele sustentado por TI ou não. Então a gente vai sempre falar com o nosso cliente sobre processos. Pode falar de ativos, pode falar de sustentação, pode falar de infraestrutura, mas sempre vai questionar o que isso representa dentro do seu negócio, dentro dos seus processos, né? Para que a gente monitore, observe, dê visibilidade de real ao negócio do cliente, né? Independente se ele é TI ou não, a gente sempre vai dar visibilidade aos processos do cliente. E aí, os resultados alcançados com esse caso aqui foi o aumento da visibilidade, né? Tanto dos processos, porque como a gente mapeia tudo, né? Isola de certa forma tudo para entender como funciona, criando os catálogos, criando as estruturas, a gente já começa a ter visibilidade que muitas vezes antes a gente nem sabia que tinha que monitorar, ou nem sabia que era um possível ofensor no meu processo de negócio, né? Então a gente começa de fato com esse mapeamento e a gente vai dando visibilidade ao todo até chegar na causa raiz, né? E por último, a eficiência, desculpa, operacional, né? Então, o que isso significa na prática, né? A gente melhora a gestão das demandas, né? A gente aumenta a maturidade de TI, porque a gente está olhando para a TI fazendo parte de sustentar o negócio, né? Então, a gente está falando aqui de elementos de TI que sustentam um negócio de varejo. E a TI precisa ser eficiente, né? Porque por mais que a preocupação do varejo, né, e do cliente seja vender, tudo isso está sustentado por TI. E a TI precisa, de certa forma, provar o seu valor, né? A TI precisa garantir que tudo esteja funcionando e seja eficiente para o cliente cumprir o seu objetivo, né? Cumprir a sua finalidade lá de varejo, por exemplo. Então, a eficiência operacional, nesse contexto, é isso, né? Trazer uma melhor gestão de demandas. Só o fato de eu diminuir as war room, as quantidades de profissionais envolvidos na hora de resolver um problema, eu também estou sendo mais eficiente operacionalmente falando, né? Então nós tivemos, esses são alguns dos pontos que a gente elencou nesse caso, né? Entre outros. Então falando mais um pouquinho aqui de governança de TI, né? A importância da governança de TI, né? A gente vai olhar para algumas métricas, alguns pontos importantes, né? Que são disponibilidade, confiabilidade, crescimento e proteção. Como é uma área que agrega, né, todas as demais áreas, né, e faz a estruturação acontecer, ela, através da disponibilidade, ela garante que as aplicações estejam sempre acessíveis, né? O que a gente quer, monitoramento de causa raiz, é saber o que é o problema, saber o que me causa indisponibilidade, para que eu aumente a minha disponibilidade, né? A confiabilidade está diretamente ligada também, porque a gente assegura que toda tecnologia, né, que sustenta por baixo, ela é resiliente, ela é confiável, ela não vai me trazer problemas, né? Quanto ao crescimento, meu negócio eu quero que ele cresça sempre, na verdade, né? Então, a governança ela vai olhar para todas as áreas e vai entender como que o negócio está crescendo e vai garantir esse suporte, né? Vai garantir o suporte à expansão do negócio, né? Dos negócios, estruturando todas as áreas, né?
E quanto à proteção, a mesma coisa. Olhando para todas as áreas, a gente consegue identificar pontos de vulnerabilidades a falhas, pontos de ataque, pontos de indisponibilidade, né? Então são assuntos que se amarram aqui de certa forma, né? Então, só falando um pouquinho, porque a governança de TI ela é totalmente envolvida nessa solução de monitoramento de causa raiz. Então, os próximos passos aqui desse projeto e de qualquer projeto de monitoramento inteligente, identificação de causa raiz, né? A gente sempre vai ter um processo de identificação que exige um ciclo contínuo de melhorias. Então, vou estar sempre revisando, né, o processo e fazendo melhorias. E as aplicações, elas são vivas, os processos de negócio são vivos, então, à medida que eles evoluem, né, eu tenho que fazer o meu PDCA, eu tenho que fazer um ciclo contínuo aí para fazer melhorias, né? Eu vou buscar integração com DevOps também, integrar as áreas de desenvolvimento das aplicações e dos processos de negócio junto com o pessoal de operação, a gestão e a sustentação. Vou adentrar um pouco mais nas aplicações, que é a questão de observabilidade. Então, a gente evolui esses monitoramentos, né, para observabilidade. Na verdade, eu vou complementar o monitoramento com observabilidade, né? Entrando um pouquinho mais nesse detalhe aqui, quando eu tenho monitoramento de causa raiz, ocorreu um problema, eu sei quem é a causa raiz. E a partir daí eu consigo agir também para tentar diminuir a ocorrência ou até mesmo garantir que ela não vai mais acontecer. Mas quando eu falo de observabilidade, eu vou estar sempre olhando para a saúde, para a performance e para essa aplicação viva, propriamente dito, para que eu possa observar a mesma e garantir, né, identificar pontos, possíveis pontos de problema antes que eles aconteçam, né? Então, um dos próximos passos é adentrar com observabilidade ali também e complementando esses monitoramentos. E a coleta em tempo real, né? Então, tem muitas informações preciosas do nosso negócio, né? Falhas que estão, de certa forma, escondidas dentro de uma requisição, uma transação, enfim, interna lá na minha aplicação. Então, coletando logs, métricas, né, traces, fazendo um gancho com observabilidade, eu vou ter a análise mais detalhada da performance, do funcionamento, da saúde, né, de toda a operação ali das minhas aplicações. Então, os próximos passos seriam evoluir, olhar para isso de forma cíclica e evoluir, né, para esses outros complementos. Bom, então, encerrando por aqui, né, eu vou deixar alguns dos nossos serviços, das nossas soluções, né, na tela, tá? Então, contem aí com a OP Service para consultoria especializada, né, serviços de implementação de observabilidade, monitoramento, mapeamento de causa raiz aí dentro dos seus processos de negócio, dentro das suas estruturas, né, sejam elas TI ou não, treinamento, né, capacitação para suas equipes, né, sejam para ferramentais, ou seja mesmo para culturas de DevOps, culturas de monitoramento de processo de negócio, né? E na prática também, contem com a gente com todo o ferramental de monitoramento real-time, notificações em tempo real, né? Apoio a monitoramentos customizados, né? Principalmente, né, como eu venho falando, do seu negócio, né? De toda a sustentação do seu negócio. Então a gente entrega soluções de monitoramento pensando no sucesso, né, do seu negócio. Os nossos contatos estão na tela ali, fone, e-mail, né, o nosso site também. E isso aí, estamos à disposição.